Vamos lá, galera. Eu tive alguns problemas pessoais, então o que aconteceu particularmente, né? Ah, na segunda alimentação do 10º dia, a gente vai hoje para o 11º dia, eu alimentei às 12h50 e 9 horas depois ele já tinha dobrado de tamanho. E aí eu não consegui mais acompanhar o crescimento dele. Eu acho que ele deve ter crescido um pouco mais ainda pelas marcações que tem aqui no pote, tá? Porque eu tive que fazer uma viagem de emergência, né? E aí, mas olha só como tá bonito o fermento. E aí eu sequer tive a oportunidade de fazer uma segunda alimentação nele, né? Uma primeira alimentação no outro dia, né? Que seria o dia de hoje. Então, por exemplo, ele ficou ontem das 12h50, meio-dia e 50, até agora que são 8h50 da noite, né? Então ele ficou muito mais de 24 horas fora da geladeira e não tem nenhum problema. A gente acha, não, fermento é algo muito sensível, não. Nada disso. Então o que eu vou fazer? Eu vou alimentar mais uma vez o meu fermento. Ele ainda não foi, em momento algum, ele foi para a geladeira, tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou alimentar ele de novo, agora são 8 horas e 52 minutos. E eu vou acompanhar para ver até onde que ele vai. Aí amanhã eu vou estar em casa também, eu consigo cuidar, acompanhar, fazer uma segunda alimentação. E aí, a gente pode arriscar fazer um pão com esse fermento aqui, né? Apesar de que eu acho que ainda não vai dar certo, porque a gente ainda não verificou a previsibilidade dele, né? Então, qual vai ser o meu planejamento na realidade? A gente vai fazer o seguinte: eu vou alimentar ele hoje, de novo. Vou fazer as marcações, vou ver quanto tempo ele demora para dobrar de volume, vou ver o quanto tempo ele demora para atingir o pico de fermentação, vou marcar isso para vocês e vou fazer uma segunda alimentação e ver se ele... Eu vou passar uma água nesse pote também, fazer uma segunda alimentação e ver se ele cresce no mesmo período, né, de tempo. Se ele crescer no mesmo período de tempo, aí ele vai para a geladeira. Mas qual é o momento que ele vai para a geladeira, né? O momento para a geladeira vai ser o seguinte momento: a hora que ele atingir o pico de fermentação. Tem gente que fala, não pode, porque daí ele... Não tem problema nenhum. Tu pode sim pegar o teu fermento, tu pode esperar ele dobrar de volume, por exemplo. Ele dobrou de volume, e aí tu leva ele para a geladeira. Pode ser também. O que tu não pode fazer em hipótese alguma é alimentar o teu fermento e correr com ele para a geladeira. Isso tu não pode fazer, tá? Porque tu vai diminuir muito a atividade do teu fermento. A menos que tu vá fazer uma viagem, tal, não sei o que, vai ficar mais de 30 dias fora de casa, aí beleza, aí tu pode fazer isso. Mas eu ainda assim esperaria pelo menos umas 2 horas para que ele começasse a ter algum tipo de atividade, e só então eu iria levar ele para a geladeira, tá? Então, peguei um papel toalha aqui para secar o nosso potinho, passei uma água nele, não lavei com detergente nem nada, tá? E aí, novamente, vou fazer a minha alimentação aqui e vamos ver. Pouquinha coisa também. Novamente vou manter aqui as minhas 10 gramas de fermento. Essa minha balança aqui, volta e meia, ela tá dando os problemas, ó. Ali. Então vamos lá. Então 10 graminhas de fermento aqui. Opa. Já passou. Mas tudo bem, não tem problema. 13.
Aí aqui eu vou colocar 20. Água mineral sempre. 20. E vamos colocar a farinha mais barata do supermercado. Vamos diluir bem esse fermento. Ele já está um cheiro bem agradável de fermento já, fermento natural. Então eu acredito que as bactérias aqui... Eu fiquei surpreso que a gente conseguiu esse fermento aqui num tempo, pelo menos o meu, né? Mas eu acredito que se tu tentou fazer em casa, tu fez todos os processos que eu fiz também. Eu acredito que o teu fermento ele deve também estar dando sinais aí. Se não está pronto, ele deve estar dando sinais aí de fermentação, tá? Vou botar aqui agora mais 30 de farinha. Aí, fechou. Tá ótimo. Lembrar, tô alimentando a proporção 1, 2, 3, né? E aí ele fica uma pastinha mais consistente. Consigo juntar toda a pasta, né? Tá? É isso, tá? Temperatura ambiente, vai lá para o armário de novo e vai ficar lá. Agora são 8 horas, tem umas 8 horas da manhã provavelmente. Vou colocar aí que ele deve estar atingindo o pico de fermentação dele em umas 12 horas, possivelmente. É o que eu acredito. Mas se hoje ele mantiver as 9 horas dele dobrar de volume, daí já tá 100%. Aí eu já vou levar ele para a geladeira. Depois que ele tiver atingido o pico de fermentação, eu já vou levar ele para a geladeira. E aí amanhã eu falo isso para vocês, tá? Então, fazer a minha marcação aqui. Opa. Aqui. Faz mais aqui. Tanto quanto melecadas. Deu. Agora são 9 horas. 21 horas. E a gente já tá no 11º dia. E aí eu vou colocar aqui primeira alimentação. Fechou? Então, tá aqui o nosso fermento. E ele vai para o armário. Valeu!